Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal do Timotinho. Que bom ter você aqui com a gente. E já estamos na lição de quarta-feira e nós já aprendemos tanta coisa. Nós aprendemos que temos três amigos, que é a nossa barriga, o nosso intestino, né, o estômago. Nós temos a nossa barriga, nós temos o coração e nós temos o quê? A nossa mente, que é o cérebro. Muito bem. Sem alimentos industrializados. O verso que nós estamos tentando memorizar está escrito lá em Jeremias, capítulo 15, verso 16. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Aqui nós vamos falar sobre alimentos industrializados. Sem alimentos industrializados, que significam o quê? As porcarias, né? Que nós, às vezes, comemos. Vamos ver alguns exemplos de alimentos processados? Então, são eles os doces, os sorvetes, as balas, os pastéis fritos, os embutidos, café, barras de chocolate açucaradas, frituras em geral, sobremesas feitas com leite, ovos e açúcar, refrigerantes açucarados, arroz branco, farinha branca, óleo e açúcar são alguns exemplos. Por que esses alimentos são ruins para o corpo? Por que será, pequenos pesquisadores? Há muitas razões e vamos estudá-las no próximo trimestre. Olha só que legal. Então, o próximo trimestre está prometendo que nós vamos aprender sobre outras coisas, outros alimentos que são mais prejudiciais ainda para a nossa saúde, que além de conter açúcar, são cheios de química, cheios de como é que fala? Eles colocam bastante química para que esses embutidos, esses enlatados durem por anos, né, ou por meses, dependendo do alimento. Então, esses alimentos prejudicam o delicado equilíbrio do corpo humano e causam doenças. Em alguns casos, com o passar dos anos, até matam. Também existem alimentos industrializados que causam os mesmos problemas à mente. São tão perigosos que podem contaminar as pessoas e até matá-las. E nós já lembramos do quê? Duas doenças que são causadas, a maioria, por má alimentação: câncer e diabetes, né? Que são duas doenças que matam, levam as pessoas a óbito. Então vamos continuar. O que seriam os alimentos processados para a mente? Como eles nos afetam? Então, a primeira parte da pergunta: o que seriam os alimentos processados? Vamos lá. De um lado nós temos a Bíblia, espírito de profecia e coisas boas. E de outro lado nós temos pensamentos maus, roubar, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, o homicídio. E que mais que nós podemos aqui colocar? Filmes, jogos, livros e o que mais? Revistas, conversas com os nossos amigos, colegas ou alguém que conhecemos. Então, todas essas coisas aqui podem ser consideradas como alimentos processados. E como elas nos afetam? Elas nos afetam de maneira negativa. Como? Não deixa a gente pensar, não deixa a gente aprender. Tudo isso acontece quando a gente usa esses alimentos processados. Mas, Chevane, você está falando aqui de outro tipo de alimento, exatamente. Quando você só vê coisa ruim, né? Só tem pensamentos estranhos, o que você vai aprender de bom? Nada. Sua mente vai ficar o quê? Estreita, sua mente vai ficar pequena. Quando você come alimentos que são gostosos para o seu paladar, para a nossa língua, mas não trazem nutrientes nenhum para o nosso corpo, o que acontece? Nós estamos fazendo igual os alimentos processados, né? Que são as coisas ruins, são os pensamentos. Então lembre-se que eu falei para vocês, o nosso coração, a nossa mente e a nossa barriguinha, que liga estômago e intestino, são amigos inseparáveis, tá bom? Não adianta você falar assim, mas eu sei pensar coisa boa, mas você come muito açúcar.
Você não vai conseguir mais pensar nas coisas boas, porque o açúcar, ele vai te levar a um lugar que nós já vamos aprender já já. Ele vai te levar a uma coisa muito ruim, que você não vai conseguir mais nem pensar nas coisas boas. Tá vendo como tem que ter o equilíbrio? Então você tem que se alimentar bem para você ter esse equilíbrio e conseguir pensar e aprender as coisas boas, tá bom? E aqui diz o seguinte, ó. Nas últimas linhas desse texto inspirado, diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom. Está escrito lá em Filipenses, tá? É um final do trechinho aqui. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, agradável e decente. Então, vocês vão pegar uma caneta colorida bem bonitinha e pintar aqui, ó, essas palavras. Certo? Número 2. Qual é o melhor remédio para alguém que foi envenenado por um alimento industrializado? Então aqui nós vamos novamente jogar o nosso dado. Então vamos lá. Vamos ver aqui qual é outro alimento, esse de comer, tá? Que vai lá para o nosso estômago. Vamos jogar aqui o dado. Vamos ver o número 4. Número 4, molho de tomate industrializado. Diz que uma porção de 100 gramas pode conter cerca de 2 colheres de chá de açúcar. Vamos pegar outro copinho. Então, você já está acostumada a comer os seus sucrilhos todo dia de manhã. Agora, a mamãe faz aquele molho gostoso na macarronada, no cachorro-quente, na salsicha vegetariana, mas não é o molho caseiro, aquele molho com tomates fresquinhos. É aquele molho lá do mercado. Então, vamos ver. 2 colheres de chá de açúcar. Então, você comeu macarronada no domingo. 1, 2. Na segunda, você comeu de novo. Aí, na terça, você comeu o quê? Uma pizza. Na quarta, você comeu um cachorro-quente. Na quinta, você comeu uma panqueca. Na sexta, você pediu para a mamãe fazer salsichas vegetarianas ao molho. E no sábado, você comeu pão com molho. E no domingo, deu saudade daquela macarronada gostosa que a mamãe faz. E você comeu de novo. Olha só, hein? A quantidade de açúcar, mais açúcar que você colocou na sua barriguinha, que foi direto para a sua mente. E aí, o que aconteceu? Você não conseguiu proteger o seu coração, você não conseguiu proteger mais nada. Por que será, hein? Porque você ficou desequilibrado. O equilíbrio foi embora. Ó. O equilíbrio foi embora e você não conseguiu se equilibrar. Olha só que coisa mais triste. Então você já não estava aprendendo bem. Tirou uma nota bem ruim na prova, você não está conseguindo pensar, raciocinar, participar das conversas, dos debates na escola e você está perdendo o quê? O equilíbrio. Você já não sabe mais o que é certo, você já não sabe mais o que é errado, para você tanto faz. Isso é muito perigoso. Aí você fala assim, mas o que é um sorvetinho hoje ou amanhã, 3 vezes por semana? Então você não consegue mais entender. Você quer tanto comer coisas com açúcar, que para você não faz sentido alguém chegar e falar, cuidado, tá comendo muito açúcar. Você fala, cuidado da sua vida, né? Olha só, número 2. Qual é o melhor remédio para alguém que foi envenenado por alimento industrializado? Proteger o seu cérebro e o seu coração. Não comer produtos industrializados. E eu trouxe aqui, deixa eu pegar a minha colinha aqui para vocês, olha só. Toda vez que vocês sentirem vontade de comer um doce, um chocolate, o que vocês têm que fazer? Vocês podem ir lá e pegar o quê? Um cacho de uva. Então vocês vão fazer isso. Sentiu vontade de comer doce? Eu vou comer uma fruta que é saudável, tá bom? Então, o primeiro passo é você conseguir voltar a ter o equilíbrio.
E aqui diz o seguinte, ó, que todos os que cultivaram o amor pela leitura superficial voltem agora a sua atenção para a segunda palavra profética. Tome a sua Bíblia e comece a estudar com novo interesse os textos sagrados do Antigo e Novo Testamento. Quanto mais frequente e mais persistente você estudar a Bíblia, mais bela e interessante ela parecerá. Tá bom? E menos prazer sentirão com leituras superficiais. Unam esse precioso livro ao coração e ele será para vocês um amigo e um guia. Lembra que eu falei para vocês? Quando você ficar desesperado, triste, se sentir sozinho, bater uma solidão, ai, estou depressivo, ai, o que eu vou fazer? Tem alguma coisa me chateando? Aí você vai lembrar, opa, eu tenho a Bíblia, que é o meu guia, e eu não vou mais me sentir assim, vou ver o que a palavra de Deus vai falar para mim. E daí você conversa com Deus. Olha só que coisa mais linda, pequenos pesquisadores. É isso mesmo. Então a gente finaliza aqui a nossa lição de quarta-feira, aquele abraço bem apertado para você. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.